irmãos e irmãs, a minha saudação a todos, lhes desejando a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, eu irei fazer a oração para iniciar a palavra de incentivo que o irmão Ney irá ministrar a todos aqui presentes. Que todos participem com reverência, com carinho, agradecendo a Deus Pai por esta feliz oportunidade de estarmos reunidos neste templo sagrado e ouvir palavras de incentivo para todos. Por gentileza, convido os que estão sentados, que puderem, para se colocarem em pé. E em sentido de oração, irei orar. Ó Santíssimo Deus, Deus Pai de glórias infinitas, neste momento em que estamos reunidos neste templo sagrado e iremos participar de palavras de incentivo, alimentando a nossa fé, o nosso ânimo e a esperança de dias melhores. Eu suplico do alto céus as tuas bênçãos preciosas para este momento e que o irmão que irá ministrar estas palavras, que o Senhor possa lhes ajudar para que seja bem-sucedido com este trabalho tão precioso para todos nós, teus filhos e filhas aqui nesta terra. Pedimos as bênçãos de Jesus, nosso Senhor, a bênção de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Que esta bênção envolva a todos neste momento, e assim que todos sejam felizes e abençoados hoje e sempre. Amém. Eu passo a palavra para o irmão Ney. Prezados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor, desejando que este dia seja um dia muito especial para todos nós. Quero agradecer também por estar aqui presente nesta festa de 50 anos da congregação de Maracaju. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, não somente com os irmãos daqui, mas com toda a região, as congregações vizinhas. Isto é muito prazeroso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço o convite, agradeço o carinho dos irmãos, a consideração que tem pelo conselho da igreja, por todos nós que fazemos algum trabalho na igreja. Parabenizar pela festa de ontem, que foi muito bonita. Acredito que hoje será melhor ainda, né? Então vai meus parabéns para a congregação de Maracaju pelos 50 anos, pelo jubileu. Que a Santa Avó Rosa e o nosso santo e querido irmão Aldo possa abençoar ainda mais essa congregação e todas as congregações aqui na região. Irmãos, eu peço licença para os senhores, para os internautas também, para falar de um tema bem particular, de um tema muito importante, que tem uma grande importância para todos nós, que é a família. O tema da palestra, da palavra de incentivo, é a família, o seu maior tesouro. Hoje nós vemos e contemplamos com os nossos olhos que o inimigo ele tem trabalhado de uma maneira para destruir as famílias, porque ele sabe que se ele destruir a família,
ele não vai destruir somente o casal, ele vai destruir os filhos, as pessoas que estão ao seu redor, e isso vai trazer um prejuízo muito grande para todos, inclusive para a igreja também. E uma das coisas que o irmão Aldo fazia muito quando estava aqui com a gente era a preservação da família. E ainda hoje, em espírito, ele faz isso com muita maestria. Ele nos abençoa, ele visita o nosso lar, ele protege nossos filhos, mas isso a gente precisa querer, isso a gente precisa pedir, e a gente precisa dar importância para a família, a gente precisa investir na família, porque muitas vezes, algumas pessoas, alguns irmãos, só vai dar valor à família quando a crise bate na sua porta. E na verdade, a gente precisa trabalhar na preventiva. A gente precisa manter a nossa família. Como manter a nossa família? O nosso maior tesouro, irmãos, não é o carro que a gente tem, não é a nossa fazenda, não é o nosso trabalho, não é a nossa casa, é a nossa família. Por isso a gente precisa colocar a nossa família em primeiro lugar na nossa vida, juntamente com Deus. Não põe as coisas na frente da família, na frente dos relacionamentos. Como está a sua casa? Como está a sua família? Tem alguma pendência? Vamos reconciliar, vamos perdoar, vamos convidar o irmão Aldo para fazer parte da nossa família, vamos convidar o irmão Aldo para nos dar sabedoria, para criar nossos filhos. Ah, mas Ney, está tudo bem minha família, mas mesmo assim a gente precisa orar e vigiar, porque nós não sabemos a hora que a luta vai bater na nossa porta. E quando bater, nós precisamos estar preparados para vencer. A nossa fé precisa estar renovada, para que a gente possa conseguir vencer essa luta. Tem casal que não gosta de conversar, não gosta de conversar sério. Às vezes, aproveita no meio das brincadeiras com os amigos, para falar aquelas coisas que você gostaria de falar com a sua esposa ou seu esposo, que machuca a alma, machuca o coração. E isso às vezes tem machucado muitos relacionamentos. O diálogo, a conversa sempre foi a melhor opção para o casal, para o crescimento do casal. Então não deixe de conversar. Às vezes, nós deixamos de conversar, deixamos de dialogar, e às vezes vamos só conversar, na verdade não conversar, brigar, quando as coisas estão num caminho sem volta. Então o conselho que a gente dá, que a igreja sempre dá, que o conselho dá, que o irmão Aldo dava, não espere a crise bater na sua porta para você melhorar sua família, para você se melhorar. A gente sempre tem que trabalhar na preventiva. Sempre, se a gente for contar quantas mensagens o conselho colocou este ano, falando da família no boletim, são inúmeras mensagens. E a gente precisa aproveitar isso. E às vezes a gente acha que não é para a gente, mas a gente precisa aproveitar. Está na hora de você reconhecer a sua esposa. Ela tem defeito? Às vezes tem, mas ela é a pessoa que você escolheu para ficar junto. Está na hora de você reconhecer o seu esposo. Ele tem defeito? Às vezes tem, mas foi a pessoa que você escolheu. Então, irmãos, invista na sua família, invista tempo.
E tem uma coisa que a gente precisa pensar muito em nossa vida, é a questão da prioridade. Através das nossas ações, nós revelamos quais são as prioridades da nossa vida. E a igreja e a família precisa ser uma das maiores prioridades da nossa vida. E a gente fica muito triste quando a gente vê alguns irmãos colocando a igreja e a família em último lugar da sua vida. Às vezes esse irmão, essa irmã, faz isso inconscientemente. Mas a hora que ele percebe, o prejuízo já está batendo na sua porta. A família e a igreja precisa estar no topo da sua lista. Precisa estar no topo da lista de prioridade de todos nós. Às vezes escutamos: não tenho tempo de ir na igreja. É melhor você formular esta afirmação: ir na igreja não é minha prioridade. Às vezes escutamos: eu não tenho tempo para dar atenção à minha família. Você precisa formular essa afirmação: dar atenção à minha família não é minha prioridade. Tudo na vida é questão de prioridade. Para vocês estar aqui hoje sentados, vocês priorizou estar na igreja. Parabéns. Para vocês, estou vendo muitos irmãos de outras congregações, vocês priorizaram estar aqui, largaram o lar de vocês para estar aqui, participando desta festa. Então a questão de prioridade precisa estar na nossa mente o tempo todo. Qual que é a minha prioridade de hoje? Acordei cedo, qual que é a minha prioridade? É honrar o nome de ser apostólico, é honrar a minha família. Eu não tenho tempo de ir no ensaio. Irmãos, troque isso. Você precisa afirmar para você mesmo: ir no ensaio não é a minha prioridade. Porque se você falar, ir no ensaio é a minha prioridade, você vai priorizar e vai no ensaio. Se você falar, cuidar da minha família é minha prioridade, você vai cuidar da sua família. Ir na igreja é minha prioridade, você vai vir na igreja. Então, irmãos, o cuidar da família, o dar atenção à família, o colocar a igreja em primeiro lugar, é questão de prioridade. E feliz é aquele irmão ou irmã que faz isso. Colocar a família em primeiro lugar na sua vida, colocar a igreja em primeiro lugar em sua vida. Porque através das nossas ações revelamos quais são as nossas prioridades. E o inimigo de nossas almas, da mesma forma que nós estamos reunidos aqui, o conselho veio, os irmãos saíram de outras congregações, houve um esforço espiritual muito grande para essa festa acontecer. O inimigo também, ele trabalha, mas ele trabalha de forma contrária. Ele não dorme. Então, para o inimigo entrar nas nossas vidas, ele não precisa da porta aberta. Ele precisa de uma brecha. E se a gente abrir essa brecha, ele coloca o dedinho, coloca a mão, daqui um pouco ele está dentro da nossa vida e faz toda a desordem que a gente conhece. Mas se a gente colocar a igreja em primeiro lugar, o inimigo não tem vez na nossa vida. Ele não vai se aproximar da gente, porque ao nosso lado vai estar o santo e querido irmão Aldo e a santa e querida avó Rosa, através de um anjo que eles nos enviam. E o nosso lar precisa ser regado de muita unção, precisa ser a morada do Espírito Santo, precisa ser uma extensão da igreja. Então a gente precisa ter muito cuidado. Como está sendo o meu lar? Meu lar está sendo feliz?
O meu lar está reinando paz? É como se eu estivesse dentro da igreja? Faça essa pergunta para vocês mesmos. Eu fiz uma palavra de incentivo em Sinop, e lá eu falei que o móvel mais importante da nossa casa seria a mesa. E eu torno a falar aqui para vocês. Irmãos, use mais a mesa da sua casa, para fazer as refeições, para almoçar com seu esposo, com a sua esposa, trazer seus filhos, conversar com seus filhos, educar seus filhos, ouvir seus filhos, olhar olho no olho, porque isso está se perdendo. Nós entramos nas casas e sentimos que as casas estão desertas, mas quando entramos nos quartos, tem cada filho num quarto, até a mãe está em outro, o pai em outro, com o celular, e quando precisa se conversar, mandam mensagem. E a mesa, que era um local para se reunir a família, a mesa está lá com um vaso de flor, mas está sem habitação, não é usada, porque as refeições estão sendo feitas no quarto, na sala, em frente de uma tela, em frente a um celular. Então, pequenas ações trazem resultados extraordinários, inimagináveis. Também tem que ter outro cuidado. Como a mesa traz tudo isso de bom para a gente precisa tomar cuidado o que a gente conversa na mesa também. Se tem um local que tira a fé dos nossos filhos, sem que a gente percebe, é a mesa e o banco traseiro do carro dos nossos filhos. Às vezes a gente vem na igreja, alguns irmãos voltam para casa revoltados, falando mal do regente, falando mal do pastor, e seus filhos estão escutando tudo isso no banco traseiro do carro. E como fica a mente do seu filho? Às vezes ele não fala nada, mas cria uma confusão na cabeça do seu filho. Minha mãe crê, gosta tanto da igreja, mas não gosta do pastor, não gosta do regente, não gosta de fulano. Olha a contradição. Então, cuidado para quem tem filhos, o que conversa dentro do carro, o que conversa ao redor da mesa, porque isso pode tirar a fé do seu filho. Talvez ele não te fale nada, mas ele só está observando. Então precisa também tomar esse cuidado. O grande desafio hoje, irmãos, é criar nossos filhos. Não tem receita. Cada um cria de acordo com as suas convicções, de acordo com as suas experiências. Mas uma coisa é certa, a gente precisa pedir muita sabedoria para a Santa Avó e para o santo e querido irmão Aldo, porque não é fácil criar um filho. Uma coisa que a gente pode fazer, que ajuda muito, é ser um bom observador. Observar como a irmã cria o filho dela, observar como a irmã cria o filho dela, e pegar essas coisas boas e aplicar em nossos filhos. Porque às vezes o ser humano, ele tem muita facilidade para criticar, e acaba a oportunidade, passa batido a oportunidade de observar e aprender. Então, nós precisamos ser um bom observador, não somente na criação dos nossos filhos, mas em tudo na vida, para que a gente possa usar os bons exemplos. Porque a crítica, ela não é bom. Geralmente a pessoa muito crítica, ela é uma pessoa chata, é uma pessoa que ninguém gosta de ficar perto, é uma pessoa enjoativa, é uma pessoa negativa. Então que a gente possa trocar a crítica pela observação. A gente observando, a gente consegue aprender muitas coisas. Irmãos,
Tem uma fase da criança que é muito importante. Isso serve muito para os casais que têm crianças pequenas e também os casais que estão se preparando para ter filhos. Se é que estão se preparando, porque muitas vezes a gente não costuma se preparar para as fases da vida, né? É isso que às vezes a gente sofre um pouco. A gente não se prepara. E na verdade, para tudo que a gente vai fazer na vida, para se casar deveria ter um preparo, para ter filho deveria ter um preparo. Então, irmãos, queria falar um pouquinho da criação da personalidade. A criação da personalidade, segundo alguns estudos, vocês vão achar outros estudos, ela é formada até os 7 anos de idade de nossas vidas. Ela vai determinar os demais anos de nossa vida. Toda a nossa história está sendo construída nessa fase. Para vocês terem ideia como é tão importante, o caráter, ele se trata em terapia, a personalidade não. A personalidade você traz com você. Ela é uma coisa muito íntima de você. Então, olha a responsabilidade dos pais. Nesta fase, do nascimento até 7, 8 anos, tem estudo que fala que até 10, a gente precisa dar muito carinho para os nossos filhos, muita atenção, muita validação, muito afeto. E a gente precisa estar bem, para a gente poder passar tudo isso para os nossos filhos. E muitas vezes o que acontece? Muitos casais não estão bem nessa fase. Às vezes, vamos ter um filho para ver se melhora o nosso relacionamento. E acontece que não melhora. E ao invés de você passar tudo isso, essas coisas boas para o seu filho, você vai passar insegurança, você vai passar medo, você vai passar invalidação. E acontece que o seu filho vai levar isso para a vida toda. Olha a responsabilidade nossa na criação dos nossos filhos. E isso influencia diretamente no casamento. Por quê? Às vezes cresce uma criança frustrada, com traumas, e vai certamente querer arrumar uma esposa, um esposo, e isso vai atrapalhar na vida conjugal do casal. Então, olha a responsabilidade da criação dos filhos. Os jovens que estão nos ouvindo, se preparem. Essa fase do nascimento até os 7 anos é uma fase muito importante da vida da criança. Vou até ler aqui para vocês a personalidade. É o conjunto de características psicológicas que definem uma pessoa. Por isso você é único. Eu sou único. Cada um tem um jeito. Isso traz lá da cultura, da sua casa, da criação. Agora, o caráter que eu falei que trata em terapia e a personalidade não. O caráter é a formação moral, conjunto de qualidades, o modo de ser, está muito ligado ao comportamento. O comportamento, a gente consegue melhorar o comportamento de uma pessoa. A personalidade não. A personalidade, ela está dentro da pessoa. Ela nasceu com a pessoa. Ela foi formada. Então isso é muito importante. Nós ter essa responsabilidade de colocar no mundo crianças felizes, crianças de sucesso. E a igreja ensina isso. O irmão Aldo ensina isso. O conselho continua ensinando isso. Então, irmãos, para tudo isso acontecer, nós precisamos criar um lar maravilhoso. Precisamos fazer de tudo que
a Santa Avó Irmão Aldo nos ensinou, para que os nossos filhos tenham sucesso. Que os nossos filhos tenham sucesso no casamento. E que quando eles forem criarem os seus filhos, os filhos também tenham sucesso. Então, é uma sequência. Esses dias eu estava assistindo uma psicanalista, ela chama Andrea Vermont. Ela falava o significado da palavra sincera, sincero. Ela vem do latim, que significa sem cera. E ela contava uma história que na Idade Média, as estátuas eram esculpidas pelos grandes artistas, eram impecáveis essas estátuas. As medidas dos olhos, dos nariz, era impecável, eram perfeitas. E essas estátuas eram transportadas de navio, de carros ou de cavalos. Só que no transporte, essas estátuas elas sofriam arranhões, sofriam quebraduras. E quando chegava no destino final, os comerciários, para vender aquelas estátuas, eles precisavam reconstruir aquelas estátuas. Então eles usavam cera. Então era classificada a estátua com cera e estátua sem cera. A estátua sem cera, ela tinha mais valor, porque ela não era adulterada. Agora, trazendo esse exemplo para a vida, você é uma pessoa com cera ou sem cera? A cera a gente pode chamar de feridas. A gente nasceu, Deus deu nosso espírito limpo, sem nenhum defeito, mas ao decorrer do tempo, com os acontecimentos da vida, nós fomos feridos, nós fomos adulterados, às vezes um trauma, e às vezes alguém tacou uma cera na gente, para maquiar. Então isso é muito importante. Às vezes você era uma criança cheia de sonho, queria vencer na vida, às vezes o seu próprio pai, não, você não vai vencer, você é um derrotado, o mundo não é fácil, e você se tornou uma criança amedrontada, se tornou uma criança cheia de medo. Às vezes você era uma criança feliz, uma criança cheia de vida, que conversava com todo mundo, alguém chegou para você e falou, não, você fala muito alto, você atrapalha, e você se tornou uma criança tímida, que não se relaciona com as pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não somente com as crianças no nosso lar, mas com as crianças aonde elas vivem, na casa da avó, na escola. Hoje a gente chama isso de bullying. De repente sua criança pode estar sofrendo algum bullying na escola, e isso pode trazer um trauma para a vida inteira. E isso influencia no casamento também. Você era uma pessoa cheia de fé, gostava da igreja, chegou uma pessoa para você na escola e falou, não, você precisa viver a juventude, para com isso. Aí você se torna uma pessoa sem fé, desacreditada. Isso são tudo ceras que as pessoas vão colocando na nossa vida. Então a gente precisa cuidar disso, para que quando a gente for relacionar com alguém, a gente possa estar inteiro, possa estar sem traumas. Porque hoje em dia está tendo muita separação. Isso não é bom. O irmão Aldo nunca gostou disso. E para a gente manter o casamento, e também daqui para frente os jovens que vai casar, saber escolher a pessoa que você vai se relacionar, você também melhorar você primeiro para depois procurar uma pessoa, isso é muito bom. Uma coisa que melhora muito a vida de um casal é a humildade. O egocentrismo
não pode existir na vida do casal. Você tem que aprender um com o outro. Porque você casa, você traz uma cultura, a esposa traz um tipo de cultura, o esposo traz outro tipo de cultura. E se não tomar cuidado, um fica brigando para prevalecer a sua cultura, o outro fica brigando para prevalecer a outra. O certo seria vocês sentar e criar o jeito de vocês. Daqui para frente, vamos aproveitar o que é bom seu, o que é bom meu, e vamos formar o nosso jeito de ser. Vamos formar a nossa família. Isso seria o mais inteligente. Tem casal que vai começar a se entender depois de 2 anos, de tanta briga nos primeiros anos de casamento, por falta de maturidade, por falta de trocar o egocentrismo pela humildade. Então, sempre que puder, troque o egocentrismo pela humildade. Uma coisa que atrapalha muito a vida do casal é a ansiedade de querer resolver as coisas. Às vezes, nós queremos sair resolvendo tudo. E o irmão Aldo nos ensinou: tenha calma, peça sabedoria. O irmão Aldo, às vezes a gente ia com aquela ansiedade para querer uma resposta dele, e ele simplesmente falava: vou falar com a avó, confia. E a gente se acalmava. E às vezes a gente é muito ansioso, quer resolver na hora, quer brigar na hora. Tem aquelas pessoas, aqueles irmãos que falam que não leva desaforo para casa. Isso não é palavra de apostólico, isso não é exemplo de apostólico. Vamos pensar mais para falar. Vamos usar a técnica dos 5 segundos ou dos 10 segundos. Pensa primeiro. Eu tenho certeza que você vai melhorar muito na sua vida. Irmãos, o crescimento espiritual também ajuda muito na vida do casal. Seja santificado, sem fanatismo. Às vezes falta alguma coisa, mas vai melhorando de pouquinho a pouquinho. Cada vez que a gente entra aqui na igreja, a gente vai melhorando uma coisa, melhora a outra. E eu tenho certeza que o nosso lar, cada dia vai ser mais visitado pela Santa Avó, pelo santo e querido irmão Aldo. Tá? Uma coisa que a gente está sofrendo muito na igreja, eu acredito que não somente na igreja, mas no mundo inteiro, as pessoas têm dado o mínimo para as coisas. Então, nunca se contente com o mínimo. Tem tantos irmãos dando o mínimo de tempo para a igreja, tem tantos irmãos dando o mínimo de tempo para a sua família, o mínimo de tempo de atenção para a sua família. Irmãos, a mediocridade é um veneno dos relacionamentos. Às vezes vemos muitos irmãos que dentro de um casamento se confortaram em oferecer o mínimo. Mínimo de atenção, mínimo de carinho, mínimo de afeto, mínimo de amor, mínimo de ajuda. Muitas vezes nós vemos famílias se socializar com todo mundo à sua volta. Ri, brinca, bate nas costas, mas quando chega no seu lar, não tem uma coragem, o esposo, de conversar com a sua esposa, dar uma atenção. Ou vice-versa. Está na hora de assumir a sua família. Está na hora de você querer passar momentos bonitos, gostosos com a sua família. É com ela que você escolheu, é com ele que você escolheu formar uma família. Então, irmãos, não se contente com o mínimo. Aproveitando aqui, fugindo um pouco do tema, mas
os coristas que estão nos ouvindo aqui, não dê o mínimo do seu tempo para a igreja. Não dê o mínimo do seu tempo para o seu ministério de coral. Sempre ofereça o máximo. Em tudo que vocês forem fazer, ofereça o máximo. Ofereça com excelência. O irmão Aldo merece. Quando a gente vai pedir uma bênção, ele nos surpreende. Às vezes nós nem merecemos. Ele nos abraça, nos acolhe e dá aquilo que a gente nem merece, dá muito além do que a gente pede. Então não ofereça o seu mínimo, ofereça o seu máximo. Nunca se contente com o mínimo. Você merece o máximo que sua esposa pode dar. Você merece o máximo que seu esposo pode dar. Irmãos, e quando as lutas vierem no casamento, na nossa vida, isso a gente não pode correr. Às vezes está tudo bem, de repente surge uma luta. Irmãos, um conselho que eu dou para vocês: quando as lutas baterem na sua porta, aí que você tem que orar mais, aí que você tem que vir mais na igreja. Coloque a luta no bolso e vamos glorificar a Deus, vamos louvar a Deus nas lutas. Aí que você tem que se apegar mais com a igreja. Mas muitos irmãos, quando a luta vem, deixa a tristeza tomar conta do seu íntimo. E a tristeza não é de Deus, a tristeza é do inimigo. Porque através da tristeza o inimigo planta o desânimo no seu coração. E o desânimo é um estado de espírito muito perigoso, que pode mexer com a nossa fé. Então, quando a luta vier bater na sua porta, procure agradecer as coisas boas que aconteceram e que acontecem na sua vida. Não é só coisa ruim. Às vezes só o fato de acordar e ter vida já é um motivo da gente agradecer. De acordar, olhar do lado e ver uma criança sorrindo, indo para a escola, já é um motivo para agradecer. Tem muitas pessoas que reclamam que furou o pneu do carro. Mas graças a Deus que essa pessoa tem o carro para trocar o pneu. Muitas vezes a pessoa reclama que tem que lavar a louça do almoço, mas graças a Deus tem o mantimento no armário. Às vezes a esposa sem sabedoria reclama que tem que limpar a casa. Graças a Deus você tem uma casa para limpar. Então, às vezes a gente reclama demais e esquece de agradecer as bênçãos que Deus, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Querido Irmão Aldo têm derramado em nossas vidas. Então, irmão, a gratidão precisa estar presente no lar de todos nós. E a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. Ter gratidão pelas pequenas coisas da vida, por uma bala que recebe, por pequenos gestos. Então, irmãos, não se desespere com as lutas. Tenha um lar cheio de esperança. Tenha um lar cheio de alegria, mesmo nas horas de dores. Mostra para o inimigo que você tem fé, que você tem um santo que pode te ajudar, que você tem um santo que te ampara, que te acolhe. E uma coisa que ajuda muito, irmãos, é orar toda a família junto. Procure a partir de hoje pegar seus filhos e orarem todos vocês juntos, você, seu esposo ou sua esposa e seus filhos juntos. Isso é muito bom para a edificação do lar.
Uma coisa que é muito boa para os filhos também, antes de dormir, lê um pedacinho dos livros da igreja. Tem os livros, tem o livro Rainha das Flores. Não precisa ler bastante, mas lê um capítulo, 3 páginas. Isso acalma nossas crianças. Começa a brotar o interesse pelas coisas da igreja. Isso tudo é muito bom para o crescimento espiritual das nossas crianças. E seja um exemplo para os nossos filhos. Tem uma frase muito bonita que fala que o conselho é bom, mas o exemplo ele arrasta. Tem muitas pessoas, muitos irmãos que pregam através do seu exemplo. Então que sejamos exemplo para os nossos filhos. Eu tenho certeza que os nossos lares será muito edificado. Porque a gente, quando casa, não imagina que vai passar lutas. A gente imagina que a gente vai ser feliz com a pessoa que a gente escolheu, né? E às vezes nós casamos, aí que a gente vai conhecer a nossa esposa, ou vice-versa. E se a sua esposa precisar de ajuda, você precisa ajudar. Se o seu esposo precisar de ajuda, você precisa ajudar. Entra até naquela questão da transformação. A gente precisa também ser um exemplo de transformação para o nosso irmão, para o nosso amigo, para a nossa esposa, para o nosso esposo. Então, se a sua esposa precisa de ajuda, até mesmo espiritual, você precisa prestar essa ajuda. Se o seu esposo, às vezes a esposa tem mais fé que o esposo, precisa ajudar, precisa pegar na mão. Isso se chama transformação. A gente precisa transformar as pessoas que estão à nossa volta. Então, irmãos, como a gente vai transformar essas pessoas? Através do diálogo, através da oração, através da caixinha de oração, através dos joelhos dobrados, orando, através da nossa paciência. Mas, às vezes, alguns irmãos, ao invés de ajudar ou transformar a pessoa, têm aumentado os traumas, têm potencializado os defeitos das pessoas. Então precisa tomar cuidado com isso. A gente está ajudando, está transformando ou está potencializando os defeitos? Então, para a gente transformar uma pessoa, para a gente mudar uma pessoa, a gente precisa também ter sabedoria, como falar, como pedir, como conversar. Peça sabedoria para a Santa Avó e para o santo e querido irmão Aldo. Eu tenho certeza que ele vai dar. Então, irmãos, eu desejo que todos nós possamos ter um lar muito feliz, porque no final de semana nós vamos vir para a igreja, e às vezes alguns problemas que acontecem no coral, na igreja, é reflexo lá de casa. Então, a gente precisa melhorar o nosso lar, precisa melhorar a nossa família, para que quando a gente juntar aqui com a família maior, que é a família apostólica, nós possamos ter uma união muito mais forte, muito maior. Mas primeiro a gente precisa se melhorar. Melhorar você, melhorar eu, e todos nós possamos ter essa transformação em nossas vidas. Eu tenho certeza que o santo e querido irmão Aldo e a Santa Avó vai nos ajudar com muito carinho. Com essas palavras eu encerro a palavra de incentivo. Hoje nós teremos a Santa Comunhão, e tenho certeza que a Santa Avó irmão Aldo está com a gente.
eu convido o pastor Daniel para fazer o encerramento para a gente. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui com vocês, espero ter contribuído com a fé de todos vocês.